Olá, aluno, olá, aluna, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui é Alfredo, professor de Geografia da Escola Inácio Castilho, e a partir de agora nós vamos começar a correção de todas as semanas do PET de Geografia volume 3, portanto, do terceiro bimestre. Bom, na semana 1 nós vamos ver natureza, ambientes e qualidade de vida. Nosso objeto de conhecimento são as identidades e interculturalidades regionais, Estados Unidos da América, América Espanhola, Portuguesa e África. Nós vamos ver aqui os aspectos populacionais da América, as suas divisões regionais, colonização, ocupação, economia, aspectos físicos do continente. Bom, o nosso tema de hoje é a América. Nessa semana você conhecerá as principais regionalizações do continente americano, compreendendo os critérios que as definem. Analisar os processos de colonização europeia na América como um dos fatores de produção do espaço geográfico, reconhecendo marcas desse processo nos países americanos. Identificar características dos elementos naturais do espaço geográfico do continente americano, relacionando-as às atividades humanas, apresentando o continente americano. Então aqui tem um texto que eu recomendo que vocês leiam ele integralmente. Eu também vou disponibilizar aqui alguns links, né, de material complementar que vocês possam estar assistindo para melhorar a compreensão de vocês a respeito da temática. Bom, aqui nessa apresentação do continente americano, fala que, né, uma área de 42 milhões de quilômetros quadrados corresponde ao tamanho do continente americano. Portanto, ele é o segundo mais extenso do mundo, ficando atrás somente do continente asiático. Bom, ele é bastante alongado, né, sentido norte-sul, que explica, né, essa grande diversidade natural e também das paisagens, né? Então você vai ver uma variedade imensa de paisagens ao longo do continente americano, né? Ele pode ser regionalizado de duas formas, prestem bastante atenção nisso. Um leva apenas os aspectos físicos, que é aquele que você conhece, América do Norte, América Central e América do Sul. O outro já é mais geopolítico, né? Ele leva em consideração a economia e os aspectos históricos culturais, que é a América anglo-saxônica, ou então América Latina, e a América Latina, desculpa. Então, em 1492, o navegador espanhol Cristóvão Colombo encontrou terras desconhecidas que mais tarde chamou de América, o chamado Novo Mundo, que despertou o interesse de povos europeus no século XVI e passou a ocupá-lo e colonizá-lo. Então é aquele mesmo processo que Pedro Álvares Cabral veio para cá, Cristóvão Colombo descobriu a região do atual Estados Unidos, e assim por diante. Então, os europeus eles colonizaram, né, a América de diferentes maneiras. Por exemplo, os Estados Unidos foi uma colônia de desenvolvimento, né? E o Brasil, por exemplo, já foi uma colônia de exploração. O que é isso? De desenvolvimento. Os ingleses saíram da Inglaterra e foram morar nos Estados Unidos, uma boa parcela da população, e ali eles desenvolveram aquele território. Os portugueses já vieram para cá para extrair riquezas naturais que o país tinha em abundância, como tem até hoje, né? Então, tem essas colônias de exportação e tem essas colônias de povoamento. Essa de povoamento é Estados Unidos e exploração é o Brasil e entre outros países que foram tão explorados durante esses séculos aí, principalmente no século XVI, a partir dele. Então, no relevo, né, ele se distingue de três grandes unidades de relevo, né? Os planaltos orientais a leste, as planícies centrais e as cadeias montanhosas a oeste. A diversidade climática é influenciada por diferentes fatores, como latitude, altitude, relevo, massas de ar e correntes marítimas. As formações vegetais têm estreita ligação com os tipos de clima, relevo, solo e altitudes. As nativas foram bastante devastadas, dando lugar às cidades, áreas agrícolas e de pastagens, estradas hidrelétricas, enfim. Os tipos de vegetação original são taiga, tundra, floresta temperada, floresta tropical úmida, savanas e estepes. Bom, então aqui foi um resuminho que eu falei sobre
a América em si, né? Todo o continente americano. Agora vamos responder as atividades. Número 1. Use os textos os termos a seguir para identificar as frases abaixo. América Central, América do Norte e América do Sul. Então a gente vai usar só esses termos para completar o exercício, bem simplesinho. Letra A. Compreende o Canadá, Estados Unidos e México. Então, qual é essa América? América do Norte. Letra B. É formada pela parte istmica, continental e outra insular, ilhas. Então, essa daqui é insular, ilhas. Qual parte da América que tem ilhas? América do Sul ou América Central? América Central, né? Tem o Haiti, entre tantas outras ilhas ali nessa parte central. Letra C. Corresponde à porção que se inicia nas terras da Colômbia e se estende em direção ao sul. O próprio nome já falou, estende-se em direção ao sul, América do Sul. Então essa é a resposta da letra C, da número 1. Vamos agora para a número 2. Os primeiros povos da América referem-se àqueles que viviam na América antes da chegada do europeu, também chamados de, letra A, latino-americanos, com uma organização caracterizada pela formação de cidades e estados? Não. Letra B, indígenas, que ajudaram na ocupação europeia do continente americano e ainda ocupam o território? Também não. Eles não ajudaram, né? Letra C, pré-cabralinos, grupos isolados que viviam da caça, pesca, coleta e agricultura do período neolítico. Pode ser, mas vamos ver a de baixo. Letra D, pré-colombianos, e a denominação utilizada para os povos que já viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Então, turma, nessa daí a resposta correta seria a letra D, né? Que esses povos pré-colombianos, né? Então, pré-colombianos é antes de Colombo, Cristóvão Colombo. Por isso, emprega-se esse nome, né? Devido a esse colonizador. Número 3. Leia as características de colonização da América e associe as colunas abaixo. Coluna 1. Colônia de povoamento. Produção agrícola baseada na pequena propriedade. Produção manufatureira voltada ao mercado interno, utilizando-se do trabalho livre. Ou seja, eu sou livre para trabalhar. Já a colônia de exploração é a produção agrícola baseada em latifúndios, monoculturas, produção destinada ao mercado externo, utilização de trabalho escravizado. Ou seja, trabalho externo estava mandando para fora. Então essa riqueza não ficava dentro do Brasil, por exemplo. Ia para fora. E eram povos escravizados que faziam esse trabalho. Então, observe, né? Monocultura quer dizer uma cultura só. Por exemplo, ou só produzia cana, ou só produzia café, ou só produzia tabaco e assim por diante. Por isso, monocultura, uma única cultura. Né? Letra A. Vamos marcar aqui o que é o que é número 1, né, para colônia de povoamento, e número 2, que é colônia de exploração. Foi um tipo de colonização. Letra A. Foi um tipo de colonização presente na porção, na porção norte da América. Porção norte a gente já lembra automaticamente dos Estados Unidos, Canadá. Foi colônia de exploração ou de povoamento? Foi povoamento, então é número 1. Letra B. Produção agrícola de apenas um gênero, como cana-de-açúcar, tabaco. Ou seja, de exploração, portanto, número 2. Letra C. Trabalho era livre e assalariado, ou seja, era remunerado. Então, é povoamento ou exploração? Então, é colônia de povoamento, número 1. Letra D. Utilizava indígenas e negros como escravos, ou seja, não recebiam, eles eram escravos. Então, aqui é colônia de povoamento ou exploração? Exploração, claro, né? Não tem nem dúvida. Então, ficou, né? Número 1, 2, 1, 2. Sequência aí. Número 4. Com base na imagem e nas informações dadas na legenda, escreva qual o tipo de relevo onde ele aparece no continente americano. Temperatura predominante e ocupação humana. Então tá aqui, vista da parte das montanhas rochosas,
cadeia que se estende pela costa oeste dos Estados Unidos e Canadá. Foto do estado de Colômbia 2012. Então ali a gente vê uma cadeia de montanhas, certo? Localizada aonde? Nos Estados Unidos. Então vocês vão anotando isso daí. A temperatura predominante lá é abaixo de zero, né? Então é um clima muito frio, clima polar quase, né, do local. Então, essas são as características que você tem que mencionar. E também falar que esses fatores, né, relevo muito acidentado e temperaturas muito rigorosas, muito baixas, dificultam a ocupação humana. Então, é basicamente isso que vocês têm que colocar. E assim a gente encerra a semana 1, tá bom? Então, vamos agora começar a semana 2. Dando sequência aí, nós vamos ver a natureza, ambientes e qualidade de vida. Nosso objeto do conhecimento são as identidades e interculturalidades regionais, Estados Unidos da América, América Espanhola, Portuguesa e África. Vamos agora aprender a analisar as características de países e grupos de países da América, da África, no que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, além de discutir as dificuldades sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas, sua apropriação e valorização da produção e circulação, o que resulta na expoliação desses povos. Tema: América Latina. Nessa semana você vai analisar o espaço geográfico de países latino-americanos com base nos aspectos políticos, econômicos e sociais. Reconhecer a importância do setor primário na América Latina. Então aqui menciona nessa questão do setor primário. O que é o setor primário? Primário, você lembra do início, né? Matéria-prima, matéria bruta. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, por exemplo, um papel, esse papel aqui, ele teve alguma tecnologia que beneficiou ele. Qual que é a matéria-prima do papel? A árvore, né? Então, a árvore é um exemplo de matéria-prima. Precisa-se ter indústria para produzir o papel. Então, o primário está focado somente na matéria-prima, no carvão, no minério de ferro, no ouro, na madeira, e entre outros matérias-primas que estão aí ao longo dos territórios dos países, principalmente daqueles mais pobres. Bom, a América Latina, né, ela tem vários países que basicamente giram em torno, né, dessas matérias-primas, né? Então é de lá que vem essa quantidade de materiais, às vezes, que vão abastecer indústrias nos países ricos e desenvolvidos, por exemplo, os Estados Unidos e também os países do continente europeu, certo? Então, em vários países da América Latina, grande parte da produção agropecuária é voltada para a exportação e praticada em extensas propriedades de monoculturas, ou seja, de novo aquela questão da monocultura, uma única cultura, uma única produção naquele espaço de terra. Bom, isso daí é uma herança, né, do passado colonial. Vamos agora fazer aqui umas atividades que reforçam, né, essa questão aí dessas matérias-primas, né, dessa dificuldade que esses países, né, que não têm indústrias. Então, por isso, eles só exportam para fora, né? Alguns países vêm aqui, compram, não é caro, né, comprar matéria-prima, porque ela ainda precisa ser beneficiada para virar um produto final. E nós vamos ver agora, né, fazer as questões para a gente já concluir a semana 2. Número 1. Escreva para as características de produção agropecuária da maioria dos países da América Latina e B para a América Anglo-Saxônica. Então, a América Latina é aquela América mais pobre, né? É aquela que pega ali do México para baixo. Agora, do México para baixo até chegar ao Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, ou a base do Chile, todos esses países aí englobam a América Latina. Agora, a América Anglo-Saxônica, vocês lembram só dos Estados Unidos e de Canadá. O resto é tudo América Latina, certo? Ou seja, aquela latina é mais pobre e anglo-saxônica é mais rica. Bom, qual que tem alta produtividade? América anglo-saxônica, né, que é a mais ricas. Então, a letra A. Letra A.
Letra B, baixa produtividade. Qual região tem baixa produtividade? América anglo-saxônica, né? Ela produz pouco, tem poucas indústrias. Então, letra B. Letra B, B. Letra C, alto grau de mecanização e utilização de técnicas modernas. Bom, se é muito mecanizado, se usam técnicas modernas, não está ligado a primário. Então, é América anglo-saxônica, né? Bem desenvolvida. Então, letra C, você vai colocar o A na frente dela. Letra D, utilização de técnicas tradicionais. A mecanização ocorre de maneira desigual. Às vezes pode ser boa, às vezes não. Então, isso não é característica de país rico, é característica de país pobre. Então, América anglo-saxônica de novo. Desculpa, América Latina de novo. Então, aqui é letra A. Letra C, A na frente. Desculpa, gente. A letra D, né? Agora é letra A. Falei errado. Letra E. Predomínio da produção voltada para exportação e praticada em grandes propriedades de monoculturas, ou seja, só uma produção, ou seja, não fica ali, é mandado para fora. É exemplo do que a gente tem aqui no Brasil hoje. A carne está caríssima, a cotação do dólar está lá em cima. Então os países vêm de fora e compram a carne daqui e é enviada quase toda para lá. O que fica aqui fica muito caro, porque a população precisa comer carne, precisa comprar carne, e o preço vai lá em cima porque tem pouca oferta de carne, porque ela já foi vendida para o mercado exterior, certo? Está mais vantajoso vender para fora, então o preço daqui sobe, vai lá em cima. Então, aqui é América Latina, letra A. Aí. Número 2. O gráfico abaixo mostra o crescimento acumulado entre 2008 e 2013 das 10 principais economias da América Latina. Então aqui, a taxa acumulada de 2008 até 2013. Tem os vários países aqui da América Latina. Fala um pouco sobre o PIB. PIB é Produto Interno Bruto. Não se esqueçam dessa sigla, né? PIB, que é um indicador econômico que apresenta a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma área geográfica em um determinado período. Sendo assim, o PIB apresenta a dinâmica econômica do lugar, apontando o crescimento da economia. Marque a alternativa incorreta. O PIB do Brasil foi menor que o PIB do México? Então aqui está o Brasil, lá 19,3. E o México? O México, aqui é o que tudo indica, ele é esse roxo aqui maior. Então, não, essa daqui ela não é incorreta. Então, aqui a gente pede para marcar a alternativa incorreta. Então, aqui as alternativas incorretas, já vou adiantar para vocês que essa questão não está muito bem formulada. Então, as incorretas aqui é a letra A, C, D. A única, né, que até está correta aqui seria a letra B. Por que seria a letra B? Né? De acordo com o gráfico, o Peru apresenta o PIB mais elevado que o Brasil. Então, aqui é uma taxa de crescimento, não necessariamente o PIB maior, porque o maior PIB da América Latina, como nós sabemos, é o Brasil. Então, aqui, acho que a melhor que a gente pode colocar aqui como incorreta, vamos ver. Aqui, a mais adequada para colocar como incorreta, né, seria colocar que a Venezuela apresenta um PIB mais elevado do que a Argentina. Então, essa daqui seria a letra D. Número 3. Coloque V para as afirmativas. Coloque V ou F para as afirmativas abaixo. 3. Letra A. Os países da América Latina apresentam a má distribuição de rendas e terras, dependência de capitais e tecnologias de países ricos, sobretudo os Estados Unidos, dívidas externas, inflação, além de precárias condições de vida de grande parcela da população. Está correta, letra V. Letra B. Grande parte da produção agropecuária dos países da América Latina é voltada para a exportação e praticada em extensas propriedades de monoculturas. Né? Então, essa daqui também é da América Latina, é letra V, é verdadeira também, letra B. Letra C. Em países como Brasil, Argentina, México e Chile, a produção agropecuária de algumas regiões se caracteriza pelo uso intensivo de máquinas e sofisticadas tecnologias. Então,
o Brasil, o México e o Chile, de fato, eles têm uma dinâmica um pouco diferente do restante. Então, essa daqui, elas utilizam, né, tem essa mecanização já ocorre aqui nessa, mesmo não sendo os países altamente desenvolvidos, já tem isso. Então, a letra B. D. A economia de muitos países latino-americanos, como Bolívia, Jamaica, Equador, Venezuela, depende da produção industrial e do comércio. Falso, gente. Eles só produzem matéria-prima, basicamente. Eles praticamente não têm indústria e tem pouco comércio também. Então, essa daí é falsa. É a única falsa. 4. Sobre a exploração de recursos minerais na América. Recursos minerais, matéria-prima. É correto afirmar que os países da América Latina detêm tecnologias modernas para a exploração mineral? Não. Vamos marcá-la não. Letra B. Os países da América Latina são ricos em carvão e grandes exportadores de ouro? Pode ser, mas vamos ver as outras. Letra C. As leis sobre questões ambientais são mais rígidas na América Latina do que na América Anglo-Saxônica? Não. Não falou nada sobre essa questão, né, de meio ambiente. Letra D. A legislação ambiental tende a ser menos rigorosa na América Latina? Bom, aqui a mais adequada seria, né, os países da América Latina são ricos em carvão e grandes exportadores de ouro. Então, essa daqui talvez seja a mais adequada, né? Eu considero ela mais adequada para a resposta da número 4. Bom, dando sequência aí, na número 5, observe a tirinha. Oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico? Essa aí é de quê? De goiaba? De jaca? De manga? Aí o Chico responde para ele: não, de esperança. E mostra lá aquele tanto de árvore cortada, né? De árvores cortadas. Então o que isso significa, né? Ele está com a esperança de que aquela árvore lá não vai ser cortada. A mudinha pequena lá que vai crescer vai virar uma árvore grandona e que não vai ser cortada. Um dos mais sérios problemas ambientais é o desmatamento. Ele é responsável pelas alterações do clima, erosão do solo, desertificação e arenização. Relaciona esse problema à agropecuária da América Latina. Então, aqui na América Latina tem extensas áreas, né, que o gado pisoteia, o gado rumina, né, ele lança metano na atmosfera. Então, isso tudo aí vai causando determinados impactos, né? Ali tinha uma floresta inicial que é cortada para produzir pasto, para esse animal pastar, e posteriormente a carne dele é vendida, ele é abatido e a carne é vendida para o exterior. Então isso tem um impacto direto dentro de um país, né? Então, quando você tira uma floresta, você tira uma mata fechada para produzir o pasto, você acaba com a vegetação natural, você altera aquele clima, você acaba com animais que viviam naquele determinado espaço, tem animais que já foram extintos, outros ficam ameaçados de extinção e assim por diante. Bom, agora nós vamos começar a semana 3. Nas nossas habilidades, nós vamos analisar as características de países e grupos de países da América e da África, no que se refere a aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos. Então, que é basicamente uma sequência da semana anterior. Então, aqui, né, na semana 3, que a gente está começando, o tema ainda é a América do Sul. Aqui fala dos recursos minerais e energéticos da América do Sul. Ela é rica em recursos naturais. É uma grande produtora de petróleo e gás natural. No Brasil e na Venezuela, parte das reservas de petróleo está localizada em áreas marítimas. O território sul-americano também abriga importantes reservas minerais, destacando-se o cobre no Chile, prata e cobre no Peru e a bauxita e minério de ferro no Brasil. Na América do Sul, há o uso intenso das águas, principalmente na atividade pesqueira e para a geração de energia hidrelétrica. As reservas de recursos minerais e energéticos e as regiões industriais estão distribuídas por todo o subcontinente. Na última década, foram descobertas na América do Sul reservas estimadas em 100 bilhões de barris de petróleo, 80% delas encontradas no pré-sal brasileiro. A Venezuela é o 11º país no ranking global de produtores de petróleo.
com uma produção que corresponde a cerca de 17% do total mundial. Em 2016, esse país detinha a maior reserva comprovada de petróleo no mundo. Além do petróleo, cresce a importância do gás natural na economia do país, dos países sul-americanos, sobretudo para o uso industrial. Os principais produtores regionais são Venezuela, Bolívia e Argentina. A produção brasileira atual, por sua vez, ainda é inferior ao consumo interno do país, tornando-se importante da importação do gás boliviano. Bom, aqui então, gente, dá um panorama geral, né, dessa riqueza de recursos naturais que há disponível na América. Vamos agora responder as atividades. Número 1. Leia e interprete o gráfico abaixo e depois responda as questões. Então aí tem um gráfico, né, que fala sobre as reservas de cobre distribuídas de acordo com os países aí do mundo que tem alguma reserva de cobre, que não são todos. Bom, letra A. Cite o país responsável por quase um terço da produção mundial de cobre. Qual que é o país aí que tem quase um terço da produção mundial de cobre? Esse país aí é o Chile, né, gente? Ele sozinho detém quase um terço da produção mundial de cobre. É muita coisa que ele produz. Letra B. Que outro país da América do Sul está entre os maiores produtores mundiais desse minério? Então pode ser o Peru, é um bom exemplo. A Austrália é outro bom exemplo. A Rússia. Esses aí são os principais, né? Letra C. Quais são os recursos minerais explorados no Brasil mais importantes para a sua economia? Bom, turma, então aqui no Brasil vale a gente ressaltar os principais são os derivados do ferro, né? São o minério de ferro, o manganês, a bauxita, o minério de alumínio. Tudo isso daí faz parte da indústria mineradora. Inclusive na nossa região tem, né? A gente já vê a Vale, principalmente aqui na região de Minas Gerais, que explora esses minérios aí, né? Sobretudo minério de ferro aqui na nossa região do Triângulo e também no restante, numa outra parte de Minas Gerais. Inclusive teve aquele acidente que vocês devem ter acompanhado na televisão 5, 6 anos atrás. Bom, vamos agora para a questão do número 2. Atualmente o petróleo é a fonte energética mais utilizada no mundo, corresponde a 43% do total. Observe a tabela abaixo dos principais países produtores de petróleo da América do Sul e assinale a correta afirmativa. Bom, aqui tem, né, os países Venezuela, Brasil, Colômbia, Argentina, Equador, Peru e a produção de barris por dia de cada um deles. A participação na produção global, ou seja, né, aqui qual que é a participação deles no mundo. E aqui a gente tem que achar a alternativa correta. A Venezuela é o maior produtor de petróleo da América do Sul? Correto, né? Essa daqui a gente elimina ela de cara, a gente sabe que é a Venezuela. Vamos ver por que as outras estão falsas. O Brasil passou a Argentina a produção de petróleo depois da descoberta de pré-sal? Nada a ver, o Brasil já produzia petróleo antes disso. Letra C. A Argentina é o 7º maior produtor de petróleo do mundo. Está errado. A Argentina está lá atrás. Ela tem uma parcela muito pequena, quase insignificante. Letra D. O Peru e o Equador juntos produzem mais petróleo do que a Colômbia? Também é um fato falso, né? Então, a única correta aí é a letra A. Número 3. Alguns países sul-americanos têm se destacado na produção de energia de fontes renováveis, principalmente o Brasil e a Argentina. O Brasil é o 2º país no ranking mundial em capacidade de produção desse tipo de energia. Observe a tabela e marque a alternativa correta. Então, aqui, capacidade de geração de energia hidrelétrica. A China é o primeiro, seguido pelo Brasil. O biodiesel é os Estados Unidos, o principal produtor, em segundo é o Brasil. Então vamos às alternativas. Letra A. A maior fonte de energia renovável do Brasil é a hidrelétrica. Não, essa daqui é falsa, né? Essa daqui a gente não precisa marcar. Porque ela não é a maior fonte de energia renovável do Brasil. Até mesmo porque ela não é renovável, né?
Aliás, até falei errado, né? O, o Brasil, né, a energia hidrelétrica, seja que vem das águas, né, que movem as turbinas, também é considerada, né, renovável, assim como a eólica, né, que vem dos ventos, a solar e assim por diante. São essas três, né, basicamente. Mas não é o ponto-chave aqui da questão, vocês já vão ver. Letra B. Da América do Sul, a Argentina é o país que mais produz biodiesel? Não, é o Brasil. Né? A Argentina fica em quinto lugar. Letra C. O Brasil é o país que tem maior capacidade de gerar energia hidrelétrica do mundo. Não, ali está falando que é a China. Letra D. O Brasil é o segundo maior produtor de energia hidrelétrica e biodiesel do mundo. Exato. Nessas duas ele fica em segundo lugar, como mostra ali na imagem, tá? Da tabela. Então a correta aí é a letra D de dado. Número 4. Escreva sobre a situação do Peru na produção de energias renováveis. Bom, o Peru ele ainda é um país pobre, né, aqui da América, e ele ainda está em franco desenvolvimento. Então, ali está tendo algum esboço, algumas alternativas que estão começando a utilizar essas energias renováveis, seja ela eólica, hidrelétrica e também a solar, né, mais recentemente. Então, ele está caminhando para esse sentido. Agora vamos então todos para a para a semana 4 do PET. Bom, nós vamos ver aqui os aspectos populacionais, a divisão regional e suas particularidades, especificidades e regionalidades e contrastes. Continente africano é o nosso tema de hoje. Essa semana você vai conhecer aspectos relacionados à dimensão, localização, regionalização, divisão político-territorial e elementos físico-naturais que caracterizam o espaço geográfico do continente africano. Vamos compreender o continente africano é caracterizado por grande diversidade sociocultural. África, aspectos físicos. Localizada ao sul da Europa e a sudoeste da Península Arábica, a África é o terceiro maior continente em extensão territorial. Grande parte de suas terras está situada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. O território africano é banhado pelo Oceano Atlântico a oeste e pelo Índico a leste, pelo Mar Mediterrâneo e ao norte pelo Mar Vermelho e Nordeste. De maneira geral, o continente africano vive um momento de transformação. O processo de urbanização acontece rapidamente, os investimentos estrangeiros produzem modificações profundas nas paisagens e a expansão da infraestrutura em diferentes países do continente. As relações econômicas que no passado estiveram muito ligadas à Europa, atualmente têm se voltado especialmente para o mercado chinês, o que vem contribuindo para dinamizar a economia de diversos países da África. Contudo, o forte contraste social acentua as diferenças entre os grupos mais ricos e os mais pobres. A complexidade e a diversidade de características do continente torna possível regionalizar a África de diferentes maneiras, enfatizando diversos aspectos, sejam eles físicos, econômicos, culturais e sociais. Predomina na África terrenos pouco íngremes e altitudes inferiores a 1.000 metros. As planícies são encontradas nas faixas litorâneas ao longo das margens dos rios, como Congo, Gâmbia e Senegal. Os planaltos antigos, bastante desgastados por agentes erosivos, como vento e chuvas, dominam as paisagens naturais do continente. No entanto, algumas porções do território aparece formação de altas montanhas no extremo norte e na porção leste. O monte Kilimanjaro, cujo pico é mais alto da África, com 5.895 metros de altitude, está localizado na porção leste do continente. Nas regiões mais altas do continente, nascem os rios africanos, né, que esses rios garantiam muitos povos instalaram as suas margens no decorrer dos séculos e proporcionaram, né, o desenvolvimento de técnicas de irrigação que permite a prática da agricultura e também da pecuária. A grande extensão latitudinal do continente africano reflete-se na diversidade de climas e nas formações vegetais e permite a coexistência de paisagens desertas, como o Saara, e paisagens florestais, como a floresta do Congo, uma das mais úmidas do planeta.
O clima do extenso território africano predomina climas equatorial, tropical, semiárido, deserto, mediterrâneo e em algumas regiões mais altas o clima frio de montanha. Olha a quantidade de climas diferentes que acha na África, né? A vegetação africana possui forte relação com os climas e a distribuição das chuvas do continente. Ou seja, né, gente, a paisagem, a vegetação, ela muda conforme o clima. Porque a vegetação ela tem que ser adaptada para o tipo de clima que tem naquele lugar. Por exemplo, a região nossa aqui que tem fogo, é o cerrado que é adaptado com isso, né? E eventualmente o fogo passa por aquela região e as árvores, assim, não todas, né? Elas sobrevivem àquela queimada, porque tem cascas grossas, elas sobrevivem a um período determinado do ano de estiagem, elas vão pegar água lá no fundo. É a mesma coisa acontece ali na África, né? De acordo com a região, a vegetação se adapta àquele local. Agora vamos fazer as atividades aí. Número 1. Observe os mapas de clima e de vegetação da África. Então, aqui de um lado tem um mapa de climas, né, que mostra o Mediterrâneo, semiárido, deserto, tropical, equatorial, frio de montanha. E do outro mostra, né, a vegetação original, né, os tipos de vegetação que tem ali naquele continente, que é a floresta equatorial, floresta tropical e úmida, savana, estepe, o deserto, a vegetação mediterrânea e a vegetação de montanha. O ideal é vocês irem acompanhando com o PET em mãos para vocês identificarem, né? Mesmo estando preto e branco, acho que dá para ter mais ou menos uma noção. Ou então, se vocês tiverem o PET digital, melhor ainda, porque ele é um gráfico em cores, né? Um degradê de cores. Letra A. Qual é o clima predominante do continente? Então, aqui, qual que é o clima que predomina no continente africano? É o clima tropical, certo? Que é esse tom mais terroso, mais para o lado de vermelho. É o clima tropical que está presente aí provavelmente uns 50% do território. Qual é a vegetação predominante? Bom, a África ela é conhecida pelas suas savanas. Então a savana ali é o clima mais, é a vegetação que é mais predominante ali no continente. Letra C. Qual a relação do clima com a vegetação? É uma relação direta, né? A vegetação tem que ser adaptada para o clima, certo? Ela se adapta ao clima, correto? Então essa é a relação que eles têm, de um com o outro. Número 2. O mapa abaixo mostra a localização do continente africano. Observe-o e complete as informações que se pede. Oceanos que banham o continente. Então, quais são os oceanos que banham o continente africano? É o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. Letra B. Paralelos que cortam o continente. É o Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. São ali os que cortam, né, o continente africano. Letra C. Limite entre a África e a Europa. Bom, ali o limite entre a África e a Europa é aquele mar Mediterrâneo, né? Famoso, né? Que aparece muito em filmes aí, em documentários que a gente vê aqui no Brasil. Agora vamos para vamos para número 3. Qual é a forma de relevo predominante na África? Bom, as formas, né, aqui vamos repetir a pergunta. Qual é a forma de relevo predominantemente na África? De modo geral, onde se localizam as planícies? Bom, a forma de relevo predominante são os planaltos. As planícies são encontradas nas faixas litorâneas, nas margens dos rios. Então, essa é a resposta para a número 3. Número 4. Nas regiões mais altas do continente, nascem os principais rios africanos. O Orange ao sul, o Níger a oeste, o Nilo, que deságua no Mediterrâneo, e o Congo na porção central. Explica a importância dos rios no continente. Então, esses rios, gente, rio é água. E a água é fundamental para tudo, principalmente para a agricultura, para a agropecuária e para a fixação, né, da ocupação humana. Então, essa é a importância, né, dos rios para o continente. Então, aí estou respondendo a número 4, a questão 4 para vocês. Agora, vamos para a semana 5, né?
Então, aí na semana 5, a gente vai continuar vendo a África, né? Só que agora a gente vai ver África população, né? Que o continente africano é o segundo país mais populoso do mundo e em 2017 contava com pouco mais de 1,2 bilhão de habitantes, o que corresponde a aproximadamente 16% da população total do mundo. A população se distribui de forma desigual pelo território, uma vez que grandes extensões de desertos e florestas dificultam a ocupação humana. Mais de 80% da população vive ao sul do deserto do Saara. Ao longo do século XX, a população africana apresentou intenso crescimento, impulsionado pelas elevadas taxas de natalidade e pela queda da taxa de mortalidade, decorrentes dos avanços da medicina no continente. Estima-se que, em 2050, o número de habitantes do continente se aproxima de 2 bilhões de pessoas. O continente registra grandes deslocamentos populacionais, que ocorrem sobretudo de países do sul do Saara em direção à Europa. Conflitos, guerras civis e falta de perspectivas de trabalho levaram muitos africanos a abandonar sua terra natal em busca de melhores condições de vida. Muitas vezes, os imigrantes que sujeitam a perigosas travessias pelo mar e pelo deserto para entrar de forma ilegal na Europa. Segundo estimativas de um instituto alemão, em 2017 havia 25 milhões de africanos vivendo na África, fora da África, a maioria no continente europeu. Ou seja, pela proximidade ali com a Europa, a tendência é a população tentar migrar para lá em busca, né, de melhores condições de vida. Bom, apesar desses avanços, né, que ocorre ali no continente, os indicadores sociais e econômicos revelam as precariedades, né? Então, o IDH, né, que a gente já estudou nesse mesmo volume de PET, o índice de desenvolvimento humano lá é baixo, né? A AIDS assola o país ainda. São países muito pobres, falta alimentos, doenças, né, além da AIDS, que estão ali tão presentes, doenças que seriam razoavelmente fáceis, né, de tratar, mas devido à falta de recursos, falta de políticas públicas, à corrupção. Então, tudo isso daí atrapalha, né? A expectativa de vida é baixa, as mulheres têm muitos filhos, a taxa de mortalidade nessas criancinhas que nascem ali morrem muitas mães durante o parto, e assim por diante. Então agora vamos responder aí as questões. Vamos para o número 1. Leia as descrições a seguir, marque a alternativa correta. Letra A. É formada basicamente por Egito, Líbia, Tunísia, Argélia e Marrocos. Países de população majoritariamente branca, merece destaque a influência árabe e islâmica. O Egito, a Tunísia e o Marrocos, nos quais sobressai a atividade turística. São os países que apresentam os melhores indicadores sociais e econômicos do continente africano, embora bem inferiores aos dos países desenvolvidos. Então, essa daí, a gente tem a África do Norte, África Subsaariana e Maghreb. Qual que vocês acham que é? Essa daí, vocês têm que fazer uma pesquisazinha, mas a resposta é o Maghreb, tá? Letra B. Compreende os países ao sul do deserto do Saara. Abriga uma população predominantemente negra, de grupos étnicos bastante diferenciados. As condições de vida nessa região em geral são bastante precárias. Alguns desses países, o problema da fome está presente. Então, eu até não tinha mencionado isso com vocês. Existe aquela África abaixo do Saara, a África subsaariana. Ela é uma África muito pobre. Ela é a África que é retratada, né, que vocês tanto conhecem, né, que passa por tantas dificuldades. Então, isso daí é a África subsaariana. A África do Norte, né, aquela ali mais próxima do Mediterrâneo, que faz divisa com a Europa, é uma África árabe. Então, ela é uma África mais rica de sentido econômico, eu me refiro. Bom, vamos para a letra C. Se localiza no norte do continente africano e vai desde o Oceano Atlântico até o Mar Vermelho. Estende-se por vários países. O clima é seco o ano todo, com forte calor durante o dia e grande esfriamento à noite. A densidade demográfica dessa área é baixíssima e as atividades econômicas são escassas. Essa daí, qual que vocês acreditam que seja ela?
Ela já te dá uma dica muito boa, né? Se localiza no norte do continente africano e vai desde o Oceano Atlântico até o Mar Vermelho, ou seja, pela parte de cima inteira. Essa é ao norte da África, né? África do Norte. Vamos para o número 2. Escreva V para as verdadeiras e F para as falsas. Depois você escreva as frases falsas corrigindo o erro. Então aqui eu vou corrigir com vocês, mas vocês podem só indicar se é verdadeiro ou falso, tá bom? A letra A. A população se distribui de maneira homogênea no continente africano? Homogênea, que lembra até de massa de bolo, né? Uma coisa só. Não. Ali tem floresta, tem deserto, isso dificulta. Então essa daí é fit falsa, né? A letra B. As regiões desérticas da África apresentam baixa densidade demográfica, como é o caso do deserto do Saara. Sim, deserto baixa densidade demográfica, poucas pessoas vivem lá. Letra C. A densidade demográfica é baixa nas regiões próximas ao Golfo da Guiné? Não, essa questão, ela é falsa, tá? Número 2. Perdão. Letra D. As áreas próximas ao Vale do Rio Nilo apresentam alta densidade demográfica. Sim, né, do lado do Rio Nilo, uma região riquíssima, né, de água, de recursos naturais, enfim. Então, ali fixou, né, há muitos, ao longo de talvez até de milênios, a ocupação humana. Então, essa daí ela é verde verdadeira. Número 3. Leia e interprete o mapa abaixo para responder as questões a seguir. Índice Global da Fome em 2018. Então, aqui tem extremamente alarmante, grave, moderado, baixo, dados insuficientes, dados insuficientes, de novo, né? Índice não calculado. Bom, vamos à letra A. De acordo com o mapa, escreva sobre a situação da fome na África. Precária, né, gente? Olha aqui, ela vai desde extremamente alarmante e grave. Então, a maior parte do continente africano está nessas três piores indicadores. Então, a situação deles é muito ruim, é muito difícil. Tá? Número 4. Assinale a alternativa incorreta sobre a urbanização da África subsaariana. Começou aqui, está enumerado de forma errada, começou pela letra B. A maior parte da população da África subsaariana vive em cidades. Então, essa B aqui, na verdade, é letra A, tá? Tomem cuidado na hora de preencher isso no gabarito. A maior parte da população da África subsaariana vive em cidades? Não, né? A África subsaariana é a região menos urbanizada da África. Então, essa daqui já pode ser ela, vamos ver. Letra D. As principais cidades da África subsaariana desenvolveram-se no século XIX e XX com centros administrativos e portuários, possibilitando a exportação dos produtos agrícolas vindos do interior do continente. Então vamos ver aqui. Então, dando sequência aqui, eu até estava cometendo um erro, né, gente? Aqui é a alternativa incorreta, tá? Então, aqui a gente tem que analisar do ponto de estar incorreta, né? Então, é um peguinha já na questão. Letra E. Atualmente, grande parte da população urbana dessa região vive em assentamentos precários. Então, essa daqui ela está correta. A gente tem que achar a incorreta aqui. Qual que seria a incorreta? É a primeira, né? Que vai ser considerada a letra A. A maior parte da população da África subsaariana vive em cidades. Não necessariamente, né? Eles vivem muito em vilarejos, em aldeias, em porções rurais e não em cidades, como está sendo mencionado aqui. Então a 4 aí seria a letra A mais incorreta. Bom, vamos agora responder a questão 5. Sobre IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do Continente Africano, é correto afirmar: letra A. Apesar de alguns indicadores permanecerem baixos, como taxa de alfabetização e expectativa de vida, a renda per capita vem aumentando, o que faz o IDH da maioria dos países ficar acima de 0,7. Falta, gente. O IDH é baixíssimo, não chega a 0,7. Letra B. O IDH da maioria dos países da África subsaariana melhorou muito nos últimos anos, o que é comprovado pela melhora da qualidade de vida da população. Não, gente, a situação deles, eu acho, na minha opinião, que está indo de mal a pior. Não vejo melhora significativa ali. Letra C. Doenças como a AIDS, a desnutrição,
a alta taxa de analfabetismo contribui para o alto nível, contribui para o baixo nível de IDH do continente africano. Ó, vamos ver. Provavelmente é essa. Letra D. Nos últimos anos, o continente vem apresentando avanços nos indicadores do IDH, principalmente na elevada expectativa de vida. Nada a ver. Tem país ali que mal chega a 50 anos a expectativa de vida. Então, a correta aqui é a letra C. Número 5, letra C. Então, vamos aqui agora para a semana 6. Nos conteúdos relacionados agora, nós vamos ver os BRICS, a função, a importância, o sentido da organização mundial frente às questões políticas e econômicas, o papel dos blocos econômicos na integração dos países do continente americano no cenário mundial, os blocos econômicos integrados pelo Brasil e sua função atual. Então agora a gente vai ver, né, nas conexões e escalas, os blocos econômicos, ou seja, os blocos de países, eles se unem com um objetivo em questão, né? Então, o que é um bloco econômico? Gente, o bloco econômico é quando alguns países se unem, né? Geralmente eles são vizinhos, geralmente, mas não obrigatoriamente, como vocês vão ver agora. Eles se unem utilizando-se, né, de estratégias comerciais. O que isso significa? Se eu sou um país e eu vou vender para você, eu posso, se a gente faz parte do mesmo bloco, eu posso acabar com as taxas ou reduzi-las a ponto de ficar uma taxa muito simbólica. Portanto, isso facilita a nossa troca de mercadorias, a nossa troca de produtos. Isso é muito bom, né? Esses países que têm esse intercâmbio, digamos assim, eles têm facilidades em negociar um com o outro. Eles, digamos que eles são amigos, são parceiros próximos. Bom, aqui fala dos blocos econômicos, né? Desde a década de 60, diversos acordos, né, de integração de países vêm ocorrendo. E aqui fala do Mercosul, que é o que integra, né, é um tratado assinado pelo Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina. Guardem esses nomes, são dos 4 países que criou o principal bloco econômico, que o Mercosul, né, é Mercado Comum do Sul. Então é um acordo, né, entre esses países, é o maior acordo da América Latina. Então aqui fala, né, um pouco sobre isso. Vamos agora já para as questões, então. Número 1. Complete o diagrama abaixo. O BRICS, grupo formado por 5 países emergentes. Quais são, né, esses BRICS aí? É o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Ou seja, são 5 países. Então, em cada quadradinho ali, cada balãozinho, você tem que colocar o nome de um desses países, que é o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, nessa mesma sequência, tá bom? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tem até cada letra, né? B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul, né? Por isso que está o S. Então ali está a bandeira, né, de cada um desses países. Que é interessante essa imagem. Qual é o objetivo desse bloco, né? Então o objetivo desse bloco é promover acordos comerciais, certo? Então de exportação, importação de mercadorias. Por exemplo, o frango produzido aqui no Brasil é exportado para a China. E da China, o que a gente compra? Quase tudo. Né? Esses materiais plásticos hoje em dia que a gente tem, basicamente vem tudo da China. Equipamentos eletrônicos, tem uma infinidade, tem marcas novas que vêm da China, até carros a gente está importando da China, certo? Tem marcas chinesas que estão vindo com força aqui para o Brasil e eu acho que isso vai ser uma realidade cada vez maior nos próximos anos. Bom, então ali de forma resumida vocês podem colocar isso, que é o objetivo do bloco, facilitar acordos comerciais. Pode só responder isso que já está correta, né? Não tem muito espaço para escrever. Número 2. A formação dos blocos econômicos se tornou essencial para o fortalecimento e expansão econômica no mundo globalizado. Quais os objetivos da formação desses blocos, né? Então, é promover, né, o intercâmbio, o acordo e vantagens comerciais entre eles, né? São alianças favoráveis para todos os países, esses países que integram esses grupos.
Número 3. O mapa a seguir apresenta 4 países sul-americanos destacados. Essas nações compõem um bloco econômico. Quais são esses países? Ou seja, ali está Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. São esses 4 países que mais adiante a gente vai ver, né, que eles formam o Mercosul. Então é Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, Mercosul. Muito simplesinha essa questão 3. E vamos fazer a quarta e última questão. Assinale o tipo de acordo que apresenta, ao mesmo tempo, eliminação das taxas alfandegárias e regulamentação para importação, a permissão para livre circulação de bens, mercadorias, pessoas, além da adoção de moeda única. Então prestem atenção, né? Adoção de moeda única. Então, aqui tem zona de livre comércio? Não, é só comércio aqui, não tem nada a ver com moeda. União aduaneira? Também não. Mercado comum? Poderia ser. Mas vamos ver a de baixo. União econômica, ou seja, está unindo de forma econômica. Por exemplo, a União Europeia. E monetária. Então ali está unindo a questão econômica, política e também financeira, né? Então eles adotam uma moeda única daquele bloco. Porque essa moeda única, ela favorece, ela fica fortalecida, porque um país ajuda o outro. Então, ali, essa daí seria a correta letra D, União Econômica e Monetária, para responder a questão de número 4, que é da última semana do PET, que é disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação. Então, aqui tem toda a correção deste volume. Agradeço vocês. Qualquer dúvida é só me procurar no grupo da sala de aula de vocês e eu estarei disponibilizando semana por semana esse vídeo aqui no Conexão Escola. Obrigado a todos.